assim. Não teve preparo. Hoje você vai fazer, vai lá e faz. Beleza, hora de jornal do almoço, meio-dia. Fui lá e fiz. E tomei gosto. Então, assim, é muito bacana fazer o ao vivo, porque as coisas inesperadas acontecem, tudo acontece ao vivo. E eu tenho uma experiência de, assim, desde você cair, tropeçar, a formiga te picar, tudo acontece ao vivo. Já caí. Tá, mas... E acontece, e assim, você dá risada. Hoje em dia é feito os recortes e vão para a rede social. Antigamente não, na minha época não existia isso. Sim. Então, assim, quem viu, viu. Quem não viu, né? PT Saudações. Não tinha nem YouTube. É uma média de 3, 4 minutos que tu fica no ar, né? Não, já fiz vivo de 20 minutos. 20 minutos. Desses casos policialescos famosinhos, que dá grande repercussão, que o Ibope vai subindo, o editor-chefe canta no seu ponto. Vai falando, vai comentando, vai aí, vai esticando. Tá, e ele deixa você à vontade. Tem uma pergunta guardada sobre isso para depois. Tá, mas e aí? deixa eu responder então a pergunta das emissoras. Record. Fui para Record. A Record foi o ponto positivo, é que ali eu comecei a fazer o policial. Eu nunca tinha feito. Eu estava vindo de 2 afiliadas da Globo. A Globo, a gente sabe que é aquele estilo mais quadradinho, mais redondinho. As matérias policiais são bem curtinhas, não fica instigando e esticando o assunto, não fica se aprofundando, não fica comentando, né? Não tem aquele trabalho. A investigação tem no Fantástico, né? Mas não no dia a dia ali. Uhum. E aí, na Record, eu fiz o meu primeiro policial, primeira reportagem policial. E fiz o primeiro chamado plano sequência, que é aquele que o repórter segura o microfone e vai andando e vai falando, porque aqui tá o carro batido, olha, a gente vê marca de tiro ali, porque antes da batida teve tiroteio, a pessoa foi baleada e caiu bem aqui, então você vai andando e vai mostrando a cena da situação. Vai relatando tudo na imagem e na fala. E isso a gente chama de plano sequência, porque você vai dando continuidade a uma história. Ou seja, você não pega e escreve seu texto. Não tem um chamado off, que a gente anotava tudo e depois gravava, né? Você vai falando, é como se fosse um ao vivo gravado. E eu aprendi a fazer isso na Record. E eu devo muito isso à Record. O Wagner Montes foi meu professor. O Wagner Montes. Foi a loura sinistra dele, que ele me apelidou. Primeiro ele me chamou de Melissa Carabina. Depois eu fui saber que tinha uma bandida no Rio de Janeiro chamada Lili Carabina. Lógico. E aí eu fui falar assim, Wagner, você tá tá fazendo uma analogia comigo, repórter policial, com uma bandida, Melissa Carabina. Isso falei numa reunião pra ele nem gostou muito de eu ter chamado a atenção, porque ele adorava dar apelidos, né, pros repórteres e tal. E eu falei, muda esse nome aí, muda esse apelido, que isso aí não tá legal não. Aí ele, do nada, no ar, ao vivo, ele me solta um loura sinistra. E ficou, durante um bom tempo. É melhor que Carabina. Melhor loura sinistra, porque eu fazia muito tiroteio, fazia muita matéria pra ele, de plano de sequência, caí durante um tiroteio, e essa história foi incrível, porque depois disso a Record proibiu os repórteres de entrar na favela e fazer tiroteio, só do lado de fora, no acesso à favela. Porque deu um merdelê danado de chegar na presidência da Record. Deles assistirem, a gente ficou encurralado por 3 horas dentro da favela, a gente não conseguia sair. Não tinha onde se abrigar. Era tiro, pau comendo pra tudo que é lado. Na Vila Cruzeiro, que depois teve a UPP lá, foi uma das primeiras a serem ocupadas. Era uma favela, Complexo do Alemão. Esse Complexo do Alemão. Uma favela bem perigosa, um complexo bem arriscado, que o tráfico dominou até hoje. Hoje em dia está infinitamente pior. Isso foi em 2006, por aí. Aí eu pedi demissão, aí eu fui pro interior, e aí lá eu tive uma experiência muito boa, que daí eu fui apresentadora de um programa de 1h30, diário, e a gente fazia tudo ali na hora, e eu já cheguei querendo mudar toda a emissora, mudar tudo de lugar, porque eu falei assim, não é assim que se faz jornalismo, é desse jeito, vocês estão muito acomodados, vocês botam matéria de gaveta no ar, de gaveta que a gente chama de matéria fria, que ela pode ser feita hoje, pode ir ao ar amanhã, semana que vem, mês que vem, daqui a 2 meses, não é uma matéria do factual, né, do hard news que a gente chama. Que é do que está acontecendo ali. Eu falei, não, jornalismo é o factual, é o dia a dia, é o que está acontecendo na cidade. É trânsito, é previsão do tempo, é factual de acidente, incêndio. Então, não dá para não fazer isso, fazer um programa de gaveta, não tem como. E eu já cheguei botando para quebrar lá, e foi engraçado, porque aí logo depois veio o convite para ser diretora de jornalismo lá. E aí teve uma mudança, aí eu assumi o departamento com 29 anos de idade.
Então foi uma experiência muito bacana. E eu levei 9 dias para aceitar o convite. Pensou bastante. Porque é aquela coisa, eu nunca fiz. Vou dar conta do recado? Será que eu vou ser capaz? Será que eu vou conseguir? Porque eu tenho uma coisa comigo, Adriano, que é assim, se eu não sou capaz, eu não faço. Se eu acho que eu não vou fazer bem feito, eu não pego. E tudo é desafio na vida, mas se você acha que você não vai fazer direito, eu não quero pagar mico, eu não quero queimar meu nome, eu não quero, né, jogar meu nome na lama, então eu prefiro não fazer. E aí eu levei 9 dias, e aí a direção da Record do Rio, não, pega, assume, vai lá e tal, não sei, foi um trabalho incrível, que me aproximou da Record São Paulo, apesar de eu estar na Record do interior e ter saído da Record Rio. Fiquei 2 anos, assim, nessa função, exercendo o cargo de chefia no jornalismo, no departamento, e sendo apresentadora. Eu trabalhava 14 horas por dia, mas eu amava o que eu fazia. Até que eu tive síndrome do pânico, e aí eu precisei voltar pro Rio, porque eu falei, não tá legal. Eu só trabalho, eu vivo para o trabalho, eu não gosto da cidade, eu não gosto da rotina que é... Não curtiu morar em Resende? Essa cidade não era Resende, era Campos. Campos? Campos dos Goitacazes, isso já estava na Record. Acho que é um dos lugares mais Resende quentes, foi afiliada da Globo, é quente, eu não gostei. Me desculpe os campistas lá, mas eu não gostei. Tá. E aí eu só vivia para o trabalho. Não tinha namorado, nessa época eu ainda não tinha nem casado ainda, então eu vivia em função do trabalho. Foi bom enquanto durou. E aí pedi demissão e pedi para voltar para o Rio. E aí eu voltei para Record Rio e voltei no cargo de editora. Aí foi uma nova fase na Record Rio. Depois de eu ter ficado anos lá na reportagem, voltei como editora. Aí foi uma nova fase, um novo aprendizado, uma nova função. E foi a emissora onde eu mais ganhei dinheiro. A Record sempre pagou bem, ganhei mais do que na Globo. Então foi uma época boa, uma fase boa também. Depois disso eu fui para o SBT Rio. E no SBT Rio eu dei meio que uma continuidade pelo que eu fazia na Record, porque fazia muito policial também. E tinha uma linha editorial mais aberta, diferente da Record. A Record tinha uma chefia bem exigente. Controladora? Bem controladora. Bem, as pessoas tinham medo dos chefes. De toda hora a gente via alguém chorando na redação porque o chefe brigou. O chefe tomou vários processos de assédio moral. E eu me dava bem com a chefia. Mas eu via o que acontecia lá com os colegas, né? Então era uma situação bem, bem cansativa. As pessoas adoeciam, os jornalistas lá baixavam toda hora ao hospital. Um tinha um AVC, outro tinha um infarto. Nossa. Era uma coisa bem pesada, assim, sabe? Que horror. E aí eu fui pro SBT, eu vi um clima completamente diferente. Uma redação família, uma redação unida, uma redação de aconchego, assim, sabe? Então eu fiquei ali entre